Este é o assunto para comentário neste último jornal. São os meus convidados Eduardo Teixeira, deputado do PSD, e José Pedro Rodrigues, vereador da CDU da Câmara Municipal de Matosinhos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Dr. Eduardo Teixeira, vou começar por si. Este caso que acabamos de ver mostra que os cortes na saúde chegaram ao ponto de afetar a própria resposta do Serviço Nacional de Saúde. Bem, antes de mais, boa noite. Eu não diria isso. Eu penso que este caso é absolutamente quase inacreditável. Penso que no país real nós não temos que percorrer 400 km para encontrar uma unidade de saúde que nos acolha, mesmo numa situação de neurocirurgia, como era o caso. Estamos a falar de um caso crítico. Estamos a falar de um caso crítico e estamos a falar de algumas explicações que têm que ser dadas absolutamente. Estou totalmente de acordo que se abra um inquérito, que se apure as responsabilidades. É de facto lamentável que tenha sucedido, mas também penso que esse inquérito também poderá demonstrar outras situações. Ainda hoje vimos nas notícias que, por exemplo, o Hospital de Braga afirma que não foi contactado. E Braga é muito perto de Chaves, neste país real. E, portanto, sabemos que temos condicionantes, sabemos que temos dificuldades, sabemos que vivemos num clima económico não muito favorável, mas sabemos e temos a noção do grande trabalho que está a ser feito na saúde. Se há setor onde poucos apontos têm que ser feitos na racionalização dos meios, na otimização, na capacidade de política, de gestão de um setor tão importante para todos como é a saúde, eu penso que o Sr. Ministro da Saúde tem dado, de facto, um bom exemplo nesta racionalização. E eu não penso que não tenha a ver com os cortes, absolutamente. Acho que é um caso lamentável, tenho que o dizer. Acho que merece, e reafirmo, a necessidade de um inquérito, mas não nos podemos esquecer, o que hoje também é público, de que há um hospital próximo, dotado de meios, de capacidade, tinha capacidade para o efeito, e, portanto, lamento, e também quero dar aqui uma palavra de solidariedade. Vimos há pouco uma entrevista com um familiar, à família deste utente, deste doente, que teve que andar tantos quilómetros. Bem sei que neste momento está bem entregue, está numa situação estável, mas uma palavra solidária, porque eu considero que é um episódio lamentável e que não tem a ver com a questão absolutamente política, tem a ver com outras questões que têm que apurar-se responsabilidades. Se há setor onde há investimentos, se há setor onde 5,7 milhões de portugueses não pagam para utilizar os meios que o Estado tem, se há setor onde se investe, ainda este ano de 2014 vão se abrir 25 novas unidades de cuidados continuados, 39 unidades de saúde familiar, 16 unidades de saúde de modelo A e B e 11 novos centros de saúde, é precisamente o Ministério da Saúde que sabe que tem que responder a necessidades e que tem a racionalizar e que todos tenham acesso à saúde com menos custos económicos. E, portanto, eu considero apenas um episódio que tem que ter outra explicação. José Pedro Rodrigues, como eu dizia há pouco, há versões diferentes dos hospitais. Passo a exemplificar. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra diz que não tinha vagas disponíveis naquele momento e por isso não foi possível responder a esta solicitação. O Hospital de São João no Porto escusou-se a prestar esclarecimentos à agência Lusa e o Hospital de Braga, no caso do Hospital de Braga, diz que não tem registro de qualquer contacto efetuado para receber o referido doente. Portanto, há aqui ainda dúvidas sobre o que realmente será passado, mas há a certeza de que este doente teve que fazer 400 km num estado crítico para ir do Hospital de Chaves, aliás, onde teve o acidente, até Lisboa. Como é que isto se explica? É o país real, de facto o país real é isto, são os 400 km, é o caso dos inúmeros doentes que hoje ficam às portas das urgências, sistematicamente, sobretudo aqueles que precisam de um acompanhamento especializado, os idosos que não têm dinheiro para pagar o valor das taxas moderadoras. E isto é o país real, mas neste caso concreto, se me faz esta pergunta, eu creio que na cabeça de todas as pessoas há duas opções. Ou os hospitais tinham vagas e não receberam, e aí a autoridade apurará as suas devidas responsabilidades, ou de facto não tinham vagas. O que é dramático
quando estarmos a discutir isto, é que nós não conseguimos bem dar uma resposta com confiança, porque de facto aquilo que se percebe, que toda a gente sabe, é que os hospitais estão a trabalhar no limite, trabalharão mais no limite porque terão menos 300 milhões de euros do Orçamento de Estado para este ano, ou seja, não terão mais facilidades, terão mais dificuldades. Trabalham no limite a vários níveis. Por um lado, os custos da saúde associados aos doentes, e isto é algo que nos faz, que faz o país real sofrer com o orçamento familiar, e os números da OCDE são claros. Só o México, a Coreia e o Chile têm despesas por agregado familiar superiores às nossas mensais de gastos com saúde. Isto são números inquestionáveis. A realidade é que temos hospitais a trabalhar no limite com falta de pessoal, temos hospitais a trabalhar no limite com trabalhadores de auxiliares que prestam cuidados médicos a trabalhar 12 e 14 horas porque não têm trabalhadores para fazer uma rotatividade, que trabalham sem folgas de 5 a 15 dias, há de tudo. O ambiente nos hospitais é um ambiente complicado, a escassez de meios é uma realidade. Eu desafio algum administrador, mesmo nos hospitais aqui do Porto, que foram sido mais mediáticos, como é o caso deste, que são de facto dramáticos nos seus contornos e exibem esta discrepância e as assimetrias que existem entre o interior e o litoral e entre o norte e o sul. Mas o que se passou aqui hoje e o drama que se reveste este caso é um drama vivido por milhares de portugueses nas dificuldades crescentes que têm nos acesso à saúde. E o Observatório dos Sistemas de Saúde foi claro em relação a isto e avaliou 3 elementos no que diz respeito às dificuldades crescentes que, do memorando de entendimento, haveria para as famílias. Uma pior qualidade de vida, mais problemas de saúde associados ao desemprego de longa duração, à precariedade da sua condição familiar e social, dificuldades crescentes que levariam a uma necessidade, uma maior resposta, não só dos cuidados de saúde primários, como dos hospitais, e o que temos é uma pior resposta, com mais cortes, que são evidentes. Bom, o Governo tem dito que lamenta os cortes que tem de efetuar. Por isso, dizer que há um investimento, um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde é uma contradição. Não posso fazer essas afirmações, essa não é a realidade do país neste momento. Eu acho que é. Nós temos que avaliar que os cortes que fala da saúde não são cortes na saúde efetivos, são cortes para permitir racionalização. Não sei se entendeu que entre 2010 e 2014 há medicamentos que custam metade do preço, em que o Estado paga menos 50% do valor do medicamento, mas o utente também nos paga menos 50%. E, portanto, quando nós falamos em cortes efetivos nas pessoas também que pagam menos. O Estado paga menos. Quando nós temos só este ano, em cuidados continuados, a abertura de 700 mais camas previstas para 2014, onde se soma outras 700 que houve em 2013, estamos a falar em investimento de facto nas pessoas. Quando há bocado dizia que há velhinhos que ficam à porta do hospital, eu peço desculpa, mas essa não é a realidade. Há 5 milhões e 600 mil portugueses que não pagam taxas moderadoras. E sabe qual é a realidade desses números? A realidade desses números, face, por exemplo, a 2011, é que há mais 1 milhão e 100 mil portugueses que não pagam taxas moderadoras face a 2011, a que soma mais 400 mil face a 2012. Há uma racionalização, não há cortes para a saúde, há cortes no setor da saúde. E esses cortes são bem-vindos, sabe porquê? Porque é racionalização. Que faz dos números, e a racionalização dos números da União Europeia, que em 2010 dizem não podemos confundir que os portugueses pagam 27% para catalogar um setor que funciona bem. Então ajude-me a clarificar este número. Diz que as despesas, que os portugueses têm tido maiores facilidades no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Explique-me a mim como é que em 2010 os portugueses suportavam 27% do total das despesas de saúde, enquanto a média da União Europeia, a média da União Europeia é que os utentes suportam 17% dos cuidados com a saúde. Em Portugal, os portugueses suportam 27%. Isto é em 2010. Em 2012, os mesmos números da União Europeia dizem que os portugueses suportam 29% do seu bolso, 29% dos gastos. É o país real com a realidade. É o país real, precisamente. Não é os números. E os portugueses hoje pagam 29% das despesas totais de saúde. E a média da União Europeia, que, como sabe,
infelizmente, ou felizmente para os outros, é um pouco mais, que a saúde está mais rica, melhor ou pior que em 2010? Do que a situação do nosso país. Com clareza. Acha que a saúde substancialmente está melhor gerida ou pior gerida face a 2011? Os casos... Não, uma resposta sim ou não. Está pior. A rede de cuidados primários é insuficiente. A rede de cuidados hospitalares, exibe problemas flagrantes. Repare, que não estão, é como lhe digo, podemos pegar nesses contornos dos casos mais complicados que são Vila Franca do Chico, vão abrir este ano a melhoria dos serviços de urgência da Moimenta da Beira, do Hospital da Figueira da Foz, da Garcia da Horta, de Faro, do Hospital de São João, de Santa Maria, se me for a elencar todas as unidades hospitalares. Tudo isto são melhorias da saúde em 2014. São investimentos da saúde. Quando me falo em cortes, faz cortes de racionalização. É lógico. Nós temos que pagar menos à indústria farmacêutica. Nós temos que pôr os meios aos serviços dos cidadãos. Sabe perfeitamente que a racionalização não se o cidadão paga menos 50% de medicamentos que pagava em 2010, estamos a falar em realidade. Esse é o país real. O cidadão hoje paga menos para aceder à saúde. O cidadão até está isento. Mais 1.400.000 portugueses estão isentos de pagamento de taxas moderadoras. Isto é um fato inabalável. Eu não sei se vivemos num país da mesma realidade que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma melhor cobertura, de uma melhor racionalização, de otimização dos meios. Nós temos muitos meios ao nível da saúde, nós temos situações que são desagradáveis. Acontecem sempre que é uma otimização dos meios por os trabalhadores na saúde a trabalharem 14 horas por dia. Está-me a dizer que é uma otimização dos meios da saúde, que os hospitais... No país real, há unidades hospitalares aqui do Porto que contratam trabalhadores em empresas de limpeza para prestarem cuidados ao doente, diretamente. Auxílio, dado médico, vir a doentes, alimentar doentes, dar banho a doentes. Profissionais contratados em empresa de limpeza. A racionalização de que me fala, essa racionalização, essas expressões fantásticas da otimização dos recursos, eficiência, é nisto que se reflete. É que os hospitais a realidade é que os hospitais estão a contratar a baixo custo para garantir que conseguem, segundo as regras que são impostas pela tutela, cumprir as metas. As metas, e estou-lhe a dar um caso concreto, as metas significa que hoje há funcionários de empresas de limpeza a virarem doentes, a alimentar doentes e a dar banho a doentes. Agora explique-me a mim se acha que isso pode ser explicado aos portugueses com uma grande otimização dos gastos da saúde. Vou dar um exemplo. Um exemplo do meu distrito. Sabe que em 2013 abriram 3 unidades de cuidados continuados no meu distrito, em Ponta Barca, em Caminha, na Gelfa e em Viana do Castelo. Foram quase algumas dezenas de camas de cuidados continuados de média e longa duração. Não havia, por exemplo, um concelho de litoral, como é Viana do Castelo, o Estado até 2011 não tinha investido uma única cama. Neste momento já existe resposta. Mesmo em dificuldade económica, mesmo em austeridade como vivemos, temos que racionalizar os meios, nós estamos a investir. O país tem que ter esta realidade. Se me diz que isto não é importante, abrir num distrito de litoral 3 unidades de cuidados continuados em que o Estado está a assegurar e fazer o seu papel, ainda prevê investir ainda mais em 2014, prevê no cuidado dos saúdes primários também um investimento significativo com a abertura de dezenas de unidades de saúde familiar e de centros de saúde. Bem, nós não estamos a falar do mesmo país com certeza, porque nós estamos a investir na saúde. Quando me começa a sua intervenção a falar em cortes de 300 milhões, tem que pensar que se racionalizou 300 milhões, que se otimizou os recursos. Agora, os investimentos existem. O que eu lhe dou exemplos inúmeros reais é da vida que dentro dos hospitais com certeza difícil. Sabe quantas pessoas estão inscritas nos novos portais da saúde? Esses cortes. Sabe quantas pessoas estão inscritas nos portais da saúde e que hoje podem pedir as suas consultas, a sua prescrição médica via que é de manutenção de forma eletrónica? Mais de 1 milhão de portugueses. Sabe quantas visitas têm por dia esses portais? 16 mil pessoas. Justo. De acordo. E agora explique-me. Agora acha que está num pior? contexto, com certeza da mesma realidade. Nós temos que falar com dados concretos. Naturalmente. Temos que falar eu acredito que também o bastonário da Ordem dos Médicos esteja a falar sem conhecimento real. Não, estamos a falar aquele caso concreto, ele é justamente lamentável, já falamos sobre isso. Acho que merece inquérito, merece que haja responsabilidades. Bom, mas é atribuído por inúmeras... É atribuído à partida por cortes. E a Carla falou muito bem que há situações descritas
de vitórias, a questão de Braga, a questão do Hospital de Braga, a questão do Hospital de Porto, que dão dados adicionais que a notícia de manhã não falava, são dados que têm que ser apurados, com certeza. E se houver responsabilidade, do a quem doer, tem que ser apurada a responsabilidade. Eu defendo isso. Agora, não podemos misturar as coisas. Há, de facto, não há uma mistura. Há uma maior deste governo da saúde, há uma grande preocupação nas pessoas, na questão social. As pessoas pagam cada vez mais os seus cuidados de saúde. Esse investimento de que fala, esse investimento depois, mas esse investimento que fala, são mais 1.400.000 portugueses que não têm custo. Cada vez mais, os dados são claros, os portugueses pagam mais a sua saúde, pagam mais sem terem condições no seu salário e nos seus rendimentos para o fazerem. Então se há mais de 1.400.000 portugueses que não pagam para ter taxas moderadoras, continua a insistir esse número. Há de ter que vender esses números à União Europeia, que tem indícios. Face a 2011 e 300.000 face a 2012. Totaliza 5,7 milhões. Há de ter que convencer a União Europeia e há de ter que convencer os portugueses que cada vez pagam menos pela sua saúde, que cada vez pagam menos pelas taxas moderadoras nas consultas do centro de saúde, que cada vez pagam menos. Que cada vez pagam menos. Mas a realidade, os números. Sabe qual era a questão ideológica? É que os seus colegas de partido aceitaram as taxas moderadoras na altura, assumindo que seria uma fase transitória para corrigir os excessos no recurso de alguns utentes aos serviços de saúde. As taxas eternizaram-se, vêm a aumentar, eternizaram-se como meio de financiamento do Serviço Nacional de Saúde e hoje imperam. Os médicos eu tenho certeza que não pode ser assim tão insensível ao ponto de achar que as taxas de recurso à urgência, que aumentaram mais de 100% nos últimos 3 anos, cresceram 5%. São uma insignificância no país real. Os prestadores de saúde até vão à casa das pessoas e bem. Cresceu este número 4,5%, significa que há aqui uma sensibilidade social. As pessoas nem têm que vir aos hospitais. Também têm prestação de serviços de saúde e bem no seu domicílio. Este número que também cresceu. Vamos terminar o comentário. E as respostas sociais e de saúde têm crescido. Agora, temos que sempre aperfeiçoar e racionalizar, e é isso que nós todos procuramos. Eduardo Teixeira, ficam aqui os comentários. Agradeço a sua presença neste último jornal. Muito obrigada. Foi prazer tê-lo aqui connosco, José Pedro Rodrigues. Agradeço também a sua presença e a sua opinião que aqui nos deixou. Foi um prazer tê-lo connosco. Muito obrigada.